Olá, muito bom ter você aqui. No Ponta a Ponta de hoje, o assunto é a ação civil pública proposta pelo MPMG contra a Uzi Minas, localizada em Patinga, no Vale do Aço. O motivo é a emissão de poluentes atmosféricos acima dos limites estabelecidos pela legislação. A ação pede reparação de danos morais coletivos. Para a nossa conversa, eu conto com a participação remota de Rafael Pureza Nunes da Silva, promotor de Justiça de Defesa do Meio Ambiente de Ipatinga. E aqui no estúdio eu tenho a companhia de Renato Teixeira Brandão, presidente da Fundação Estadual do Meio Ambiente. Obrigada por terem aceitado o nosso convite. Sejam muito bem-vindos aqui na TV MP. Prazer meu. Doutor Rafael, antes da ação civil pública, o MPMG e a Uzi Minas firmaram em 2019 um termo de ajustamento de conduta, o TAC. Quais as obrigações assumidas pela Uzi Minas e de lá para cá, quais foram cumpridas e quais foram descumpridas pela Uzi Minas? Oi, Cristiane. Quero inicialmente agradecer o convite para estar participando desse programa tão relevante. Cumprimento também o Dr. Renato, presidente da FEAM. Essa questão dos poluentes, né, das partículas sedimentáveis, conhecidas aqui na cidade de Patinga como pó preto, é um problema crônico, sabe, que existe há muitas décadas e atinge milhares de pessoas na cidade inteira. E isso tem um agravante que é uma peculiaridade da cidade de Patinga, o fato da empresa siderúrgica estar situada, cravada, bem no centro da cidade, né? Há vários bairros em torno da planta industrial, às vezes separados por alguns metros. Então, a cidade sofre muito com essa questão desse pó preto que sedimenta, né? Todos os dias, durante o ano todo. E, então, realmente foi firmado, né, alguns termos de ajustamento de conduta com a empresa, e por causa da complexidade desse fenômeno que existe há tanto tempo, as primeiras obrigações desse termo de ajustamento de conduta eram obrigações de promover estudos para que a gente pudesse conhecer com profundidade o fenômeno, as características dele, as origens, né, conseguir identificar dentro da planta industrial da empresa, que é gigantesca, as fontes emissoras, né, e hoje a gente sabe que são centenas de fontes emissoras dessas partículas sedimentáveis, né? Outros estudos, como estudos de correlação, porque o pó que às vezes sedimenta em um bairro da cidade não tem exatamente as mesmas características do pó que sedimenta em outro bairro, né? Isso significa que ele é emitido em lugares diferentes da empresa. Então, foram feitos estudos de correlação química, de composição química, e com base agora no conhecimento de todas essas situações, foram firmadas, então, obrigações que estabelecem metas de redução da contribuição da empresa na sedimentação desse pó preto na cidade, né? São metas plurianuais e que estão sendo, nesse momento, acompanhadas, então, pelos órgãos ambientais e pelo Ministério Público. Doutor Rafael, o que a ação civil propõe, assim, e qual que é o valor da multa para os Minas? Então, existe um passivo ambiental de muitas décadas, né? Tanto com relação ao dano ambiental, como também com relação ao impacto moral, ao dano moral que essa situação causou e continua causando nos moradores da cidade. Então, enquanto os TACs visam a mitigação do problema ambiental, né, do momento em que foram assinados para frente, a ação civil pública de responsabilização por danos morais coletivos, ela visa reparar os danos morais que foram causados até aqui ao longo de todas essas décadas, né? Você perguntou sobre o valor, e essa é uma questão sempre bastante interessante nas questões de dano moral, né? Porque, na verdade, o valor do dano, do impacto moral causado, são milhares de pessoas, né? São muitos anos.
o valor seria imensurável, né? Não tem nem como calcular, porque são gerações. Às vezes nós temos na cidade aqui casos de 2 ou 3 gerações, pai, filho, neto, vivendo sobre o incômodo, sobre a perturbação, a frustração, a angústia desse problema, né, que acontece diariamente, né? Há muitos relatos na cidade de gente que sonhou com uma aposentadoria, um momento tranquilo, e depois acaba deixando o bairro, vendendo as casas, porque realmente não aguenta essa situação, né? Fora o medo constante das consequências que isso poderiam estar causando. Então, como calcular um valor de um dano moral como esse, né? O Ministério Público apontou na ação que esse valor ele deve guardar uma correlação com a gravidade da situação, né, com o longo período que esse dano tem sido causado, como também deve ter correlação com o tamanho da empresa, né? Nós estamos falando de uma das maiores siderúrgicas do mundo. Então, o Ministério Público usou para apontar como possibilidade de cálculo a lucratividade da empresa nos últimos 20 anos. Então, é certo que a empresa lucrou externalizando custos sociais ambientais, né? Ela internalizou lucros, retirou lucros, enquanto causou, externalizou danos para a população. Então, com base nesses lucros, usando apenas os 20 anos, foi que se chegou no valor de 376 milhões de reais, que é o que está sendo requerido na ação, como danos morais. Doutor Renato, e qual que é a atuação da FEAM neste caso? A FEAM vem acompanhando o empreendimento ao longo da operação dele, tanto nos licenciamentos ambientais, que a FEAM inicialmente fazia, quanto neste projeto em específico, uma vez que a FEAM, dentro do processo de licenciamento, já tinha imputado à empresa uma série de controles e monitoramentos, né, da qualidade do ar, mas a partícula sedimentável, como o Dr. Rafael colocou, ela é uma partícula que pode ter várias fontes e não só fontes fixas. Então, a partir da proposição do próprio Ministério Público, a FEAM vem acompanhando os estudos. Primeiro, um diagnóstico de quais as fontes, né, dentro do empreendimento que possam gerar. Então, esse estudo foi acompanhado pela FEAM e validado tecnicamente pela FEAM. E os monitoramentos que foram feitos subsequentes, tanto dessa correlação da característica desse material, quanto dos valores de qualidade do ar colocados. E aí também, na consequência das ações que a empresa tem que adotar para diminuir essas emissões, essas fontes, a FEAM também tem acompanhado para e passo esse processo e as ações e as intervenções que as empresas têm feito nos locais. A gente faz agora o nosso primeiro intervalo e na volta vamos falar sobre o perigo que esse pó preto causa na saúde da população de Ipatinga. É rápido. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. De volta ao Ponta a Ponta, que hoje tem como tema a poluição em Ipatinga causada pela Usiminas. Doutor Rafael, a poluição do ar é a questão ambiental que mais preocupa os moradores de Ipatinga? Sem dúvida. Semestralmente estão sendo realizados estudos de percepção da comunidade, entrevistando os moradores, principalmente ao redor da planta industrial, e majoritariamente apontam isso como sendo o principal problema aí da cidade que mais incomoda os moradores. Da atuação dos movimentos locais nessa questão, da população. A importância é muito grande, né? O Ministério Público ele não defende interesses próprios, ele defende os interesses difusos da coletividade. Então,
a movimentação social, a atuação social que demonstra os exatos contornos do problema, o quanto ele incomoda, né? Bem como pressiona por soluções. A gente sabe da importância do movimento da comunidade para que sejam buscadas soluções, né? E a gente tem outra característica especial aqui na cidade, que os bairros ao redor da planta industrial, eles são habitados principalmente por funcionários e ex-funcionários da empresa. Então, eles conhecem bem o problema, entendem e sabem que é possível, sim, construir soluções para que esse problema seja mitigado. Uma forma, a maioria da população está ligada a Usiminas, né? Sim, a cidade depende bastante economicamente, né? E a geração de empregos da empresa é uma coisa muito importante. Então, a população é uma população esclarecida sobre o que está acontecendo, né? E conhece bem o fenômeno e acredita que é possível realmente chegar a soluções satisfatórias. Doutor Renato, quais são os componentes e o perigo desse pó preto para a saúde? As partículas sedimentáveis, elas têm um principal impacto, que é o impacto físico, né? Esse incômodo, como o Dr. Rafael colocou, ele é muito presente na região, em várias regiões que a gente tem empreendimentos dessa forma. As partículas sedimentáveis, elas compõem uma série de partículas que são partículas de menor graduação, que podem também comprometer a saúde. Mas o principal é relacionado ao incômodo. Há uma composição química, principalmente de carbono, ferro, cálcio e manganês nessas substâncias, mas, como colocado, há um incômodo de limpeza das áreas, né? A sujeira é o principal elemento aí que traz esse incômodo. E a gente sabe que a própria Organização Mundial da Saúde leva em consideração não só a poluição, mas esse incômodo psicológico e de intervenção na vida da sociedade. A Secretaria da Saúde faz um monitoramento sobre as consequências desse pó ou não? A Secretaria da Saúde não tem estudos específicos relacionados a isso. O que a gente tem é uma interface entre a área ambiental e a área da saúde quando há uma demanda específica, né? Como eu falei, as partículas sedimentáveis, pela própria Organização Mundial da Saúde, não remetem à vinculação de doenças associadas, né? Mas há essa relação de incômodo do aspecto social desse material. Eu ia até perguntar se existiam assim, pesquisas, né, que relacionassem o poluente às causas da morte da cidade, por exemplo. Hoje a Secretaria da Saúde não tem nenhum estudo específico relacionado a essas questões. Como que é feito esse monitoramento? Onde são localizados os equipamentos? A questão da partícula sedimentável é um estudo que está sendo feito. São 8 locais que existem na cidade. Eles são feitos periodicamente, semestralmente, como colocado, e onde é identificado a presença desse material, a coleta desse material e depois a sua caracterização físico-química. A população tem acesso a esses dados? Esses dados são públicos, né? Os monitoramentos, esses não são monitoramentos online. Os monitoramentos em que a FEAM recebe de outros poluentes, de partículas mais finas, esses ficam disponíveis no próprio site da FEAM, com relatos de qualidade do ar diários que são disponibilizados no site da FEAM. Então, onde eles são instalados está relacionado com a maior poluição, mais próximo da usina, é isso? Como falado, a gente fez um estudo que identifica as principais fontes e vê como funciona o vento naquela região, e aí, a partir disso, são identificados os pontos. Logicamente, também a gente avalia os receptores, né, onde estão as comunidades, mas no caso lá, a fábrica está basicamente circundada por população, então em todos os lados ela tem comunidades expostas.
Doutor Rafael, pelo direito ambiental brasileiro, cabe ao poluidor custear todos os estudos e equipamentos para eliminar a poluição, não é? Sim, sem dúvida, né? O princípio do poluidor-pagador, ele estabelece que todas as consequências da poluição devem ser arcadas por quem dá causa a ela. E se ela não fizer isso? Com certeza será demandada pelos órgãos ambientais e também pelo Ministério Público, né? Para que isso se torne uma obrigação judicial. Doutor Renato, a FEAM também está observando isso, acompanhando esse processo todo. Sim, a FEAM acompanha, né? A FEAM acompanha tanto em nível estadual quanto em nível nacional. A legislação nacional, ela não contempla essa substância, né? Essas partículas sedimentáveis. A legislação estadual, desde 81, já contempla. E a FEAM acompanha, inclusive, para que a gente possa, a partir desses estudos de percepção com a comunidade, identificar novos parâmetros ou novas regras por setores específicos para que a gente consiga evoluir nesses padrões e evoluir com as empresas no controle dessas fontes. A gente faz mais um intervalo e voltamos já já. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. De volta ao Ponta a Ponta, que hoje tem como tema a poluição em Ipatinga causada pela Uzi Minas. Doutor Rafael, na sua avaliação, como a responsabilização do poluidor por danos morais pode contribuir na situação da poluição em Ipatinga e também, claro, em outras localidades? Cristiane, a gente falava há pouco, né, sobre o impacto à saúde, né, dos moradores, e o que a comunidade relata aqui é que essa situação ela causa uma normalidade de vida muito grande. A vida dos moradores não é normal, né? Eles não podem ter o prazer de, por exemplo, andar descalço dentro da própria casa. Então, assim, a ação de responsabilização por danos morais, ela faz parte de um pacote de ações, né, do Ministério Público, não é a única. Já foram firmados TACs que objetivam conhecer a situação e mitigar o problema. Existem vários inquéritos civis abertos na promotoria que se investiga diversas questões relacionadas à poluição, inclusive outros tipos de poluição, como a poluição por gases, né? E, especificamente, a ação por responsabilização dos danos morais, ela, além de tentar reparar, de alguma forma, o bem-estar perdido, porque a eventual condenação será revertida para iniciativas que restaurem ou propiciem um aumento da qualidade de vida dos moradores, né? Além disso, tem a questão também da prevenção, né? Que é muito forte no direito ambiental. Então, o reconhecimento da responsabilidade pelos danos morais, ela serve de sinalização de que o direito não tolera essa situação, né, e haverá consequências graves no caso de perpetuação dela. Esse é o papel do MP, né, de cobrar isso. Sim, esse é um legado que para a comunidade de Ipatinga e que pode ser reproduzido em todas as localidades, né, em todas as comarcas que também sofrem com esse problema, né? Não é uma situação única da cidade de Ipatinga, né? Então o reconhecimento desse dano moral certamente servirá de alerta para os poluidores. Exemplos de outras localidades que sofrem essa poluição, essa reivindicação? Sim, na própria região, né, há outras empresas, né, a cidade de Timóteo também tem problemas semelhantes, talvez em menor proporção, né, e outras cidades também que abrigam
empresas siderúrgicas ou de extração de minério também sofrem com essa questão. Resolvidas de forma imediata, né? Tem um processo e que é demorado. Sim, porque o fenômeno é complexo, né? Ele não é uma única fonte emissora, são dezenas, centenas de fontes emissoras, né? Não se resolve realmente com uma única ação, né? Mas essas ações precisam começar o mais rápido possível, ainda que elas sejam de médio prazo, né? Quanto mais rápido elas forem iniciadas, mais rápido nós estaremos perto da solução e a comunidade não pode esperar mais. O MP precisa de parceiros para ajudar nesse processo, né? Sem dúvida nenhuma. E a gente agradece, né, a parceria dos órgãos ambientais, estaduais, né, a FEAM é o principal deles, né, aproveito a presença do presidente Renato para dizer que esse apoio é muito importante, né, tanto na fiscalização quanto na expertise, né, que os órgãos ambientais têm, essa expertise técnica de conhecer o problema, né, e levantar aí as informações que são tão necessárias. E sem falar da comunidade também, que é um grande parceiro, né, na identificação do problema, trazendo informações e contribuindo cada um a seu modo. É ela que sofre, ela que sabe mesmo, né, os danos no dia a dia. Né? Exatamente. Tem problemas que às vezes a gente vê no papel, vê no processo, né, e é preciso conhecer a realidade, o dia a dia de quem está ali, né, lutando há anos com ele. E aí, por isso que o cidadão faz tanta diferença, né? Cada um no seu âmbito de atuação, com as suas limitações, mas a proteção ambiental é uma questão gigantesca, ela depende do esforço de cada um de nós, de todos e de cada um ao mesmo tempo. Doutor Renato, então, nesses quase 35 anos de existência da FEAM, quais os avanços importantes na política ambiental mineira? Eu acho que a gente hoje consegue discutir de forma mais integrada os aspectos e impactos ambientais de um empreendimento, né? Entendendo melhor os seus impactos e impondo para essas empresas medidas mais contundentes, né? Nós temos uma situação, que é o caso específico também, em que a própria população vai se adensando ao redor, né, próximo de empreendimentos que têm impactos, e a gente precisa tratar esses conflitos e, sem dúvida nenhuma, tratar eles de forma integrada como poder público com esses parceiros. O Ministério Público tem sido efetivamente um parceiro para que a gente cobre desses empreendimentos um resultado efetivo para a população, né, que é o nosso objetivo, que a população tenha condição de viver, mesmo que próximos a esses empreendimentos, ter uma vida comum, né, e sem as preocupações relacionadas diretamente aos impactos desse empreendimento. Então, acho que a gente consegue evoluir, principalmente nesses conflitos que existem, principalmente quando a gente tem atividade industrial e muito próximo à população. A gente tem conseguido e tem buscado tratar esses conflitos, mitigando e trazendo uma qualidade de vida maior para a população. O uso da tecnologia também é importante para auxiliar nos trabalhos de monitoramento ambiental? Com certeza, porque essa tecnologia ela vem para impor às empresas melhores práticas, boas práticas, ações que vão diminuir esse impacto. Então, um conhecimento tecnológico para que o órgão ambiental possa impor à empresa uma melhoria daquele processo efetivo e no controle também e na identificação desses pontos, né? Antigamente a gente cuidava só da chaminé. E hoje a gente viu que não é só a chaminé, como nesse caso nós temos que cuidar de várias fontes dispersas e essa evolução tecnológica ajuda que a gente identifique e defina ações para que ela não aconteça ou que ela seja reduzida. Eu agradeço muito a participação de vocês, é um prazer recebê-los aqui e que a gente possa respirar um ar de qualidade, todos nós, todos os mineiros. Ponto a ponto, então, fica por aqui. Eu agradeço, então, também a sua companhia e a gente se vê em breve.